E aí o Senhor foi me levando a fazer uma léxio divina, a fazer a leitura orante deste texto. E a primeira coisa para a qual o Senhor me chamou a atenção foi justamente para essa expressão de São Pedro, quando ele se dirige aos mais jovens, lá no comecinho, quando ele diz, depois de ter falado para o clero, para o povo, de modo geral, ele diz: semelhantemente vós outros, que sois mais jovens. Quem são esses mais jovens? Claro, aqueles mais jovens na caminhada, mas também Pedro se refere aos mais jovens como cristãos, aqueles que foram batizados recentemente. Mas ainda tem outros que são mais jovens, que são aqueles que possivelmente ainda precisam amadurecer mais na fé. Ou seja, amadurecer mais na sua resposta a Deus. Aqueles que estão também enfraquecidos, porque nem sempre essa, vamos chamar de maturidade, tá certo? Sem dizer que alguém é imaturo, mas muitas vezes a nossa caminhada de fé apresenta-se com tantas barreiras, tantos obstáculos, com tantas provações, que é como se a gente permanecesse num estágio da nossa vida, como se a gente não conseguisse dar um passo a mais na resposta da fé. Então, o termo que a gente pode dizer, pode usar, pode ser esse, certo? A maturidade. Não que sejam imaturos os filhos de Deus na sua fé, quando já tem uma caminhada, mas porque a nossa resposta ainda não consegue ser uma resposta totalmente livre. Não consegue ser uma resposta completa. Então a esses se atribui esse termo. Os mais jovens, aqueles que ainda precisam caminhar mais um pouquinho. Outro que usa uma expressão parecida é São Paulo. Lembram da passagem onde São Paulo diz assim: por enquanto vocês ainda não estão em condições de comer a comida sólida. Não tem essa passagem? Que ele diz: é preciso comer a comida mais leve, o mingauzinho, depois vai para o caldinho, depois vai para o pirão de mocotó. Certo? Todos nós, não existe distinção, todos nós passamos por isto, e muitas vezes acontece que nós vamos caminhando muito bem, dando a resposta, já conseguindo mastigar algo mais durinho, e aí acontece alguma coisa na nossa vida, e o que acontece conosco é como se a gente retrocedesse. Aí o Senhor faz o quê? Nos abandona? Nos dá carão? Não. Ele vai nos dar o alimento que nós precisamos para nos fortalecer. Como aquela pessoa que está desidratada. Se você for dar muita água, muito líquido a quem está desidratado, vai fazer um grande mal à pessoa. Tem que ir aos pouquinhos, aos poucos, de meia em meia hora, hidratando devagarinho, e a pessoa se recupera. Pois bem, esses são jovens, esses muitas vezes somos nós, que diante das realidades que nós enfrentamos como barreiras para a nossa caminhada de fé, acabamos por responder de uma forma que nós mesmos não nos satisfazemos enquanto pessoas de fé. Tá certo? Então, jovens, vós jovens, sede submissos aos anciãos. Ou seja, é preciso nesse momento olhar para aqueles que estão mais avançados
na sua resposta de fé. Por isso que a igreja nos dá santos. Semana passada nós ganhamos 2 santos, 2 anciãos, um de 15 anos de idade e o outro de 24. São Carlo Acutis e o santo São Pier Giorgio Frassati. 2 jovens, terminaram a sua carreira neste mundo jovens, mas anciãos na fé, já amadurecidos, passados pelo cadinho, com a fé comprovada, amadurecida. Então nós precisamos estar submissos, olhar para esses, nos alimentar do seu testemunho, rever a vida deles, com cuidado de ter sempre diante de nós uma vida inteira, porque às vezes eu percebo assim, que algum de nós, eu já fiz isso muitas vezes, numa determinada fase da nossa vida, ou sempre, depende, olha a vida de um santo como se fosse um filme, né? Que durou 1 hora, 2 horas. Como sofreu aquele irmão, aquela irmã. Como foi provado aquele irmão, aquela irmã. Para poder alcançar a maturidade da fé, a ancianidade na fé. Então nós temos que nos colocar hoje aqui, todos nós, tá certo? Eu e vocês, porque foi isso que eu entendi do Senhor. Ele quer que todos nós hoje nos coloquemos como criancinhas, como jovens na fé. Nós precisamos fazer uma repartida, um recomeço nesta nossa caminhada de resposta à fé, de resposta ao apelo de Deus no nosso coração. E aí, continuei minha oração, e o Senhor foi falando mais, porque Ele me chamou a atenção mais adiante. Vamos ler esse trecho, ou melhor, escutem aí que eu vou ler, tá certo? Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos, todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha aí, ele diz todos. A essa altura da carta, São Pedro diz que já não é mais para alguém se achar jovem ou ancião, mas ele diz, repetindo, todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Todos precisamos de ajuda, todos precisamos nos ajudar, e todos temos capacidade de ajudar, porque se diante de Deus, muitas vezes, eu que tenho 90 anos de idade, já 80 anos de batizado, que já fiz uma caminhada longa, eu que já sou cardeal na igreja, quase fui eleito papa no último conclave, também posso, no momento da minha vida, passar pela provação. Posso passar também por um momento de angústia. A confiança em Deus pode ser abalada. E se permanecemos na fé, esta etapa, esta fase da vida se torna aquilo que São João da Cruz chama de noite escura. Já ouviram falar da noite escura? Pronto, alguns já. O que é noite escura? É justamente esse tempo onde a pessoa parece estar apagada diante de Deus. Pede resposta, não vem. Clama, não escuta o eco. Pede a graça, não obtém. Não sente mais no coração aquele calor, aquele fervor. E aí,
Alguém pode ficar admirado, mas Deus concede isto a praticamente todos que desejam trilhar verdadeiramente o caminho de santidade. Vou dizer de outro modo, o Senhor mesmo concede isto a todo aquele que deseja ser verdadeiramente filho de Deus, certo? Todos nós que desejamos ser verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, não ficar só na devoção, ou não ficar só como aquele menino mimado que fica esperando o pai mandar, não é? E quando o pai não manda o que ele quer, ele faz birra, ele deixa de falar com o pai, ele esperneia. A todos nós que desejamos fazer um caminho de fé verdadeiro, autêntico, e portanto ser verdadeiramente filha de Deus, o Senhor nos dá esta graça, maior ou menor, mais longa ou menos longa, para que nós entendamos dentro de nós mesmos que o nosso amor por Deus, que o nosso amor pelo nosso Pai, independe do que Ele nos dá. Nós amamos a Ele acima de todas as coisas, de todas as pessoas. É a prova de amor que Deus espera de nós, tá bom? Compreendido isto, converse aí com quem está do seu lado, 1 minutinho contado. Amém? Alguém aqui já passou por isso? Praticamente todos passamos, porque alguns passam e nem percebem. Alguém passou e achou, é porque eu não tenho fé, não. É porque tem fé que nós passamos. Você passou, eu passei por isto, certo? Continuando, humilhai-vos, pois, humilhai-vos, isto é, colocai-vos debaixo da mão de Deus. Nós precisamos permanecer junto de Deus. Eu não sei mais nem o que pedir, eu não sei nem se eu devo pedir. E aqui quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem. Quando seu filhinho, sua filhinha era um bebezinho, recém-nascido, ele abria o berreiro, né, a boca, e você tinha que fazer o quê? Alimentá-lo, trocar a fralda, dar banho, dar o remédio. A mãe, sobretudo, entende o que está acontecendo com o filho. O filhinho entende? Claro que não, a criança está incomodada. Ele não sabe dizer, mamãe, eu estou com fome. Mamãe, eu fiz xixi. Mamãe, eu estou com dor no estômago. A criancinha nem sabe o que está sentindo. Ela faz o quê? Abre a boca no berreiro. E a mãe começa a identificar, ó, quando ele chora assim é porque está com fome. Quando ela chora desse jeito é porque fez xixi. Ah, está com cólica. Está com sono. Está incomodado, não consegue dormir. Só pelo tom, o timbre, o jeito do choro, a mãe entende o que a criança está precisando. Entende o sofrimento da criança, o incômodo da criança. Pois bem, Deus é assim. Às vezes nem eu sei o que eu estou sentindo. Eu tenho que fazer o quê? Uau! Abra a boca, clamar ao Senhor. Senhor, não sei o que eu estou sentindo, nem sei mais, Senhor, se Tu estás aqui comigo,
essa ansiedade, essa depressão está acabando comigo, eu não entendo mais nada. Humilhai-vos. É preciso colocar-se sempre no colo do Pai e abrir a boca. E Ele, que tudo sabe, mais do que nós sabemos de nós mesmos, a nosso respeito, vai nos dar o que nós precisamos. Então, a primeira atitude nossa neste congresso, se não foi na nossa vida, é fazer o quê? Abrir a boca, berrar, chorar, só não vale espernear. E como é que nós fazemos isto? Na oração, no canto ou na palavra que eu pronuncio, no gesto que eu faço com o corpo, porque às vezes eu nem tenho palavras, eu só consigo me ajoelhar, só consigo me jogar no chão. Pronto. E o Senhor vai nos dar o que precisamos, porque Ele tem cuidado de nós. Mas não parou aí não. Eu continuei a oração porque o Senhor queria me dizer mais. E passando esse versículo 7, chegando ao 8º, o Senhor diz: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhe fortes na fé. Vamos lá. Se existe uma criatura oportunista, essa criatura é o demônio. O demônio. Da vida de Jesus se diz que o demônio tentou quantas vezes? Se lembram? Todo mundo vai lembrar de uma. Qual foi essa vez? Quando ele sentiu fome no deserto, não foi? Uma pausazinha aqui, gente, vamos tentar silenciar os celulares, tá bom? Lembremos que nós estamos aqui não só para receber um conteúdo, mas para sermos tocados por aquele que nos cura. Então, a criatura oportunista não vai perder a oportunidade. Ele vai fazer você lembrar de uma panela que deixou no fogo. Reze ao seu anjo da guarda que ele vai lá e apaga o fogo. Sério? Não estou brincando. Certo? Então, silenciar os celulares. Vamos tentar nos concentrar no que o Senhor quer nos falar. Estou falando justamente da oração que o Senhor inspirou para trazer para vocês, certo? Então, tem 2 momentos em que Jesus é tentado, pelo menos 2, que a gente sabe. Um que está muito claro. Depois de 40 dias, Jesus sentiu fome e apareceu, depois disso, Satanás para o tentar. Mas nós supomos que tem um outro momento lá na frente, porque no final, quando Jesus rebate as tentações, o evangelista diz que quando Jesus venceu as 3 tentações, Satanás o deixou para voltar no momento oportuno. E qual foi esse momento oportuno? Na paixão. Quando Jesus, verdadeiramente homem, sofrendo na sua carne a angústia do que estava por vir, ele suou sangue, não foi? E não só o suor normal, mas sangue. Aquele foi outro momento oportuno. Então o demônio, o que acontece? Ele fica nos rodeando,
fica passeando ao redor, aproveitando o momento oportuno, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. São Pedro lembra disso porque ele passou por muitas dessas, certamente. E aí vamos lá. Vocês acham que quem tem medo de quem? Na verdade, quem, deixa eu perguntar melhor, refazer a pergunta. Quem deve ter medo de quem? Satanás de nós ou nós de Satanás? Satanás de nós, porque nós somos os herdeiros, nós somos os filhos de Deus. Ele sabe quem nós somos, por isso que ele não se aventura não, que ele tem aventurança, ele não se arrisca a chegar perto de nós quando nós estamos bem nutridos. Vou fazer uma brincadeira para vocês não dormirem, com a barriguinha bem cheia, com o pirão de mocotó. Santa Teresa diz que ele foge da pessoa que está unida a Deus, como sendo a pessoa o próprio Deus. Quando nós estamos fortalecidos, ele não é besta, ele sabe quem eu sou, quem você é. Ele sabe que basta um olhar de fé lançado contra ele, que ele vai sofrer e muito. Agora, ele usa uma arma contra nós, que é a chamada imaginação, que é uma área do nosso ser. O que é que ele usa? A imaginação, a fantasia. Valha-me Deus, eu estou vendo ali uma pessoa que entrou no auditório em posição da bananeira e está se aproximando de nós. Aí você começa logo a se arrepiar. Esse é um momento oportuno, certo? Ele fica procurando a fraqueza, a oportunidade para lançar através da nossa imaginação uma semente de mal, medo, angústia, dúvida. O que foi que aconteceu lá no pecado original? Vocês controlem a minha língua, viu? Meu tempo, pelo amor de Deus. O que é que diz do pecado original? Eva estava sozinha, não estava com Adão, certo? Submissa. O que foi que Pedro diz? Sede submissos aos anciãos, permanecei unidos. Isto quer dizer, naquele momento os dois estavam distantes, e aí a serpente apareceu e provocou a imaginação de Eva, que estava muito feliz porque Deus fez tudo para ela e para ele, para nós. E aí cutucou a imaginação de Eva. É verdade que Deus disse. Aí Eva começou a imaginar. Satanás só aproveitou da imaginação dela e ela caiu na conversa. E aí a desgraça chegou até nós, né? O pecado, a nossa fraqueza. Então, é preciso estar atentos. Quanto mais enfraquecidos nós estamos, e quando é que nós estamos enfraquecidos? Quando estamos doentes. Quando alguém da nossa família, alguém que nós amamos está sofrendo. Quando alguém falece, que a gente ama, é um momento de fraqueza, nós somos fracos. Nós temos os nossos momentos difíceis. Todos nós. Todos nós. Não há exceção. Se der tempo eu vou até falar um pouco do meu testemunho para vocês, mas eu acho que não vai dar. Certo? Então nós precisamos estar sóbrios e vigilantes
ou seja, com a razão iluminada. Nós precisamos, em tempo de paz, criar uma gordurinha. Eu estou falando muito em comida, mas não estou com fome não. O que é essa gordurinha? Ler, estudar, rezar, pegar o catecismo da igreja, estudar a nossa fé, pegar os escritos dos grandes da igreja, receber da ciência da fé. Quantos doutores a igreja tem e o mundo reconhece, como Santo Agostinho? Para o mundo é um grande filósofo, um grande santo para nós. Então nós precisamos, em tempo de paz, nos fortalecer, nos abastecer, criar as reservas, providenciar o que vai ser necessário para o tempo de guerra. Nós precisamos encher a nossa despensa. A sobriedade. Porque quando chegar o momento oportuno para sermos tentados, o maligno vai usar a nossa imaginação. E se nós estivermos providos da sã doutrina, nós vamos desmanchar a armadilha dele. Porque ele vai dizer que o azul virou amarelo e você vai dizer, não, eu tenho motivos mais do que suficientes para não cair na sua conversa. Certo? E claro, a oração. E atenção, gente, que oração é essa? Vamos repetir somente? Não, precisamos. Ai de nós sem o nosso rosário. Essa arma poderosa contra o mal. Mas nós precisamos nos habituar, sobretudo, a escutar. Parar diante do Senhor, deixar que cresça a nossa amizade, deixar que a nossa intimidade com Deus se aprofunde. Porque se nós somos amigos de verdade, nós vamos ter até um momento de desencontro, mas a amizade não vai ser abalada. Eu passo um dia com raiva do meu amigo, mas no outro dia já ligo, tudo bem com você? Me desculpe que eu fui grosseiro. Crescer na amizade, na intimidade com Deus, nos habituar a escutar Deus em todo o tempo, mas sobretudo em tempo de paz. Como vocês estão fazendo aqui, tem um momento fundamental, de fundamento mesmo, base, alicerce, para a nossa vida de fé, que é a liturgia da palavra, que é a missa. O que é a missa? Do começo ao fim, a palavra de Deus transformada em oração. Aí às vezes eu pergunto na homilia, só para dar um exemplo, não é? Minha gente, o que nós pedimos a Deus hoje? Se tem um momento que a igreja fica no silêncio, é esse. Ninguém sabe, ninguém ouviu, porque não rezou. Mas quando o padre disse, por Cristo nosso Senhor, a pessoa disse, amém. Nem sabe a quê. Então nós precisamos nos habituar a ouvir em todo tempo, a todo momento, na liturgia sagrada, na intimidade da nossa oração todos os dias, deixar que Deus fale ao nosso coração, como eu fiz ontem para poder falar para vocês o que Ele queria dizer, não eu, e o que nós precisávamos ouvir, eu por primeiro e agora vocês, consequentemente, mas nós precisamos nos habituar a ouvir. Então, sobriedade e vigilância, ser sóbrio, iluminar a nossa mente, fortalecer o nosso coração com a palavra de Deus, com a oração, com o estudo da nossa fé. Por que que tantos jovens, quando vão para a universidade, abandonam a fé? Porque foi dado para eles somente o mingauzinho, a catequese da primeira comunhão. Às vezes engrossou-se um pouquinho na crisma, e aí essa criatura de Deus, amada por Deus, chega na universidade, o mundo da razão. Aí os argumentos deles derrubam os argumentos que o jovem tem.
Resultado, ele perde a fé, pelo menos por um momento. Todos nós precisamos estar atentos a isto. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor, buscando a quem devorar, procurando a oportunidade. Mais adiante, porque o tempo está esgotando. Aí São Pedro diz: existires fortes na fé. Na fé. Porque, meus irmãos, nós temos uma certeza, não é uma particularidade nossa. São Pedro diz assim: vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. Não é uma particularidade minha e sua. Não é um privilégio meu e seu, esse padecimento. É de todos nós, de todos nós. Nesse meu caminho de conversão contínua, vocês me ajudem, viu? Passei por um momento de grande crise, não é? Faz pouco tempo, 2, 3 anos, o Senhor me purificando através da minha família. E aí, numa noite de sábado, minha mãe estava muito doente, meu irmão também não estava muito bem, os dois são acamados, minha mãe e meu irmão mais velho, com sequelas de um AVC. E meu irmão mais novo é autista. Hoje somos só nós, porque meu pai, o Senhor já chamou para o repouso. E aí naquela noite de sábado, essa situação, eu vinha tão cansado, angustiado a semana toda lutando com eles na paróquia, no apostolado, no ministério. E aí eu fui rezar, me preparar para o domingo. Eles estavam dormindo, eu disse: agora é a hora, vou entrar em oração. E assim comecei, com a oração, me preparando para a liturgia do domingo. E naquele domingo a oração dizia mais ou menos assim: Senhor, a nossa alegria consiste em vos servir. E aí eu parei ali, fiquei rezando com essa oração, com a coleta, para poder entrar na palavra. Senhor, a nossa alegria está em vos servir, em vos servir. E como eu vinha fraco, não é? Tinha rezado quase nada durante a semana inteira, correndo para cima e para baixo. O que aconteceu? Começou a tentação. A tua alegria consiste em servir a Deus? Olha aí para a tua casa. Olha para a tua mãe. Olha para teus irmãos. Olha para esta casa desarrumada. Olha para você mesmo. E eu, na oração: Senhor, a minha alegria consiste em vos servir. A tentação ia. Para resumir a história, num determinado momento, já de madrugada, porque isso durou muitas horas, aí a tentação veio: é muito fácil resolver isto. Desse jeito. Basta abrir o fogão, as bocas de fogo, né, como se diz, e riscar um fósforo. Tudo resolvido. Quando eu senti isso no meu coração, disse: em nome de Jesus. Eu me levantei, acordei do meu torpor, e aí entrei em combate. E quando deu 7 da manhã, já procurei o padre para me confessar. Aí vocês vão dizer: padre, o senhor padre? Sim, eu padre, já com mais de 20 anos de padre. Mas eu estava enfraquecido, perdendo a sobriedade.
Estava vigiando eu ou não? Sim ou não? Não, porque eu passei a semana todinha nesse vai e vem, resolvendo as coisas, um para lá e para cá. Foi o momento oportuno. Então nós precisamos viver a sobriedade, viver na vigilância, todos nós, porque nós temos esta fraqueza, e o inimigo vai tentando aproveitar este momento para pôr no nosso coração a dúvida de que Deus tem cuidado de nós. Este é o fato, meus irmãos, minhas irmãs. Então nós precisamos constantemente renovar em nós a intimidade, a amizade, a sobriedade. E aí, concluindo, o que é que São Pedro diz? O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória. Aqui está a promessa, a certeza. Todos nós fomos chamados à eterna glória de Deus. E aí São Pedro diz: depois que tiverdes padecido um pouco, porque diante da eternidade, o que são 50 anos, 70, 80, 90, 100, é um pouco. Depois de termos padecido um pouco, Ele vos aperfeiçoará, Ele vos tornará inabaláveis, Ele vos fortificará para esse último combate. Então, meus queridos, nós precisamos tomar consciência também de que nós fazemos parte de um corpo. E quando São Pedro diz que pelo mundo inteiro os irmãos estão sofrendo como nós, porque nós somos membros do mesmo corpo. Se a cabeça sofreu, eu, membro, não vou sofrer. Se a cabeça foi atacada, eu não vou ser. Mas eu preciso estar unido à cabeça, ao Cristo, para poder vencer todas as batalhas. E não deixar que de mim se aparte esta certeza de que o Senhor tem cuidado de mim. E todas as minhas preocupações eu preciso entregar a quem? A Ele, ao Pai de amor e de bondade. É isso que nós vamos fazer. Agora, nesse instante, podemos cantar um pouco? Nós vamos ficar de pé, é possível? Quem não puder, fica sentado. E vamos, meus irmãos, iniciando esta nossa jornada, renovar a nossa confiança neste Deus de amor, de bondade, aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos torna inabaláveis, aquele que nos fortalece. A Ele o poder na eternidade. Você pode agora fechar seus olhos. Deixe o Senhor conduzir você a esses momentos em que você desconfiou. Esses momentos em que nós desconfiamos. São como chagas que agora se apresentam gloriosas. O Senhor quer nos dar a autoridade pelo testemunho da nossa vida, de dizer: eu passei por isso, mas aquele que é meu Pai, a quem eu confiei todas as minhas preocupações, Ele nunca deixou de cuidar de mim.